Em pleno 2025, a franquia Premonição, teoricamente finalizada em 2011, ganhou seu mais novo capítulo. Premonição 6, Laços de Sangue, veio com a proposta de abordar a morte perseguindo os personagens em um núcleo familiar dessa vez, nada de um grupo de jovens ou adolescentes de 30 anos. Ok, talvez nem tanto. Mas aqui temos uma protagonista tentando salvar os seus parentes de mortes criativas, enquanto traz à tona as respostas de alguns mistérios que sempre rondaram a saga. E então, será que esse filme funcionou tanto assim? Ele é realmente tão bom quanto dizem? Pelo menos é o que parece. Só que antes de eu continuar, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Dirigido por esses caras cujos nomes eu nem me arrisco a tentar falar, o filme começa na década de 60, onde somos apresentados ao casal Iris e Paul. Esse último resolve fazer uma surpresa para sua namorada e a leva até a inauguração do restaurante da torre Skyview, um arranha-céu com 150 metros de altura. Já no local, temos os bons e velhos planos de detalhe na estrutura do restaurante e da torre, além, é claro, de uma sensação crescente de que vai dar merda em algum momento. Enquanto a Iris passa mal por conta de uma gravidez inesperada, ela conversa com a cantora do restaurante, mãe de um pequeno garoto que vai se tornar um personagem bem importante no futuro. Daí a jovem e seu namorado vão até o lado de fora da torre, onde o Paul pede a Iris em casamento. Com isso, o casal parte para a pista de dança e comemoram o noivado. No entanto, a felicidade da dupla não dura muito, pois o chão, que é de vidro, quebra-se por completo. Sendo assim, com exceção da Iris, todos caem, incluindo Paul. E então um acidente horrível acontece, com direito a incêndio, explosões e desmoronamento. Tudo isso por culpa de uma moeda jogada por uma criança extremamente odiosa. Mas o karma vem forte. No final, a Iris se vê pendurada no que sobrara do arranha-céu, junto ao filho da cantora. Obviamente, eles acabam caindo para a morte certa. No entanto, tudo isso não passara de um pesadelo que a jovem Stephanie estava tendo em meio a uma aula da faculdade. A questão é que essa não é a primeira vez que a garota tem esse pesadelo, algo que vem prejudicando bastante as suas notas. Daí, correndo o risco de perder a bolsa de estudos, a garota decide visitar a sua família para ter alguma resposta sobre esse macabro sonho. E o que a família dela tem a ver com esse pesadelo? Bom, acontece que a jovem do sonho tem o mesmo nome que a avó da Stephanie, então talvez elas sejam a mesma pessoa. Na casa do seu pai, a protagonista o questiona sobre algumas fotos e endereços que sua mãe tinha, mas como a mulher foi comprar cigarro, o ex-marido acabou jogando tudo isso fora. Sendo assim, ainda buscando respostas sobre a Iris, a Stephanie vai com o seu irmão Charlie até a casa do seu tio. Aqui somos apresentados aos primos Bob, Eric e Julia. Também, é claro, aos tios Howard e Brenda. Ao citar a avó para o Howard, a Stephanie descobre que a infância da sua mãe e tio não foram das melhores por conta de uma paranoia doentia que a Iris desenvolveu após a morte do Paul. Por isso, o sujeito diz que a garota não deve buscar ou tentar contato com sua avó. Porém, com a ajuda da tia Brenda, a jovem consegue o endereço da Iris. A protagonista vai até a casa da sua parente e se depara com um cenário bem estranho. Para alguém que passou a vida toda fugindo da morte, a idosa mora na residência mais matável que eu já vi. A Stephanie compartilha sua situação para a Iris, daí a senhora explica o que ocorreu no Skyview aquele dia. O sonho que a garota vem tendo é, na verdade, a visão que sua avó teve no restaurante, onde ela conseguiu salvar todos que estavam no lugar, o que se mostrou um erro, pois um a um, os sobreviventes foram morrendo aos poucos, incluindo seus descendentes, já que, como eles deveriam ter morrido no arranha-céu, a nova geração de suas famílias não deveria sequer existir. Você impediu a tragédia. Mas a morte não gosta quando se metem nos planos dela. Aqui tem um momento de humor meio autoconsciente sobre a morte tentar matar a Iris, e esse tipo de piada vai ser bem recorrente durante toda a história. Não é algo que se espera de um filme da franquia, mas eu admito que eu gosto, pelo menos das piadas que brincam com os clichês da saga, porque tirando essas, o restante é bem ruim.
Questionando sua avó sobre o porquê dela estar tendo a mesma visão que a idosa teve, a protagonista recebe essa maravilhosa explicação do roteirista. Talvez o meu câncer tenha passado a minha premonição para você. Então, assustada, a garota decide ir embora. Porém, temendo pela vida da sua família, a Iris sai da cabana, nem um pouco segura, como último esforço para entregar um livro contendo possíveis formas de morrer para Stephanie. Daí, finalmente, do lado de fora, a senhora é morta rapidamente. No funeral da idosa, ainda incrédula com a situação, a Stephanie é surpreendida com o retorno da sua mãe, que está de volta para participar de um churrasco da família. Algo muito legal a se fazer quando um parente seu morre. Enquanto todo mundo tá na comemoração, na confraternização respeitosa após enterro, a protagonista analisa o livro que a Iris entregou para ela. Então, além de várias referências aos filmes anteriores, também temos a Stephanie recebendo um sinal de que algo muito ruim vai acontecer. Com isso, ela parte em direção ao churrasco. E sobre essa cena, eu tenho que dizer que toda a construção da próxima morte é muito bem feita. Mesmo que boa parte dela já estivesse no material de divulgação do filme, não prejudicou a tensão que eu senti em momento nenhum. Ah, claro, e o tio Howard vai pro saco. Com outro velório, em menos de 48 horas, a Stephanie reúne todos e explica a teoria já mais do que comprovada da Iris. Levando em conta que o primeiro a morrer foi o tio Howard, os próximos vão ser o Eric, a Julia e o Bob, precisamente nessa ordem. Daí vai pra mãe da protagonista, a Stephanie e o Charlie. Claro que a tia Brenda e o pai estão fora, já que eles não têm vínculo sanguíneo com a Iris. Obviamente, ninguém acredita nessa história, mas bem naquela noite, o Eric sofre um acidente no estúdio de tatuagem em que ele trabalha, mas por incrível que pareça, o sujeito não morreu, o que infelizmente para mim geram cenas constrangedoras como essa. Meu Deus! Ah, olha aí o Eric seduzindo a morte de novo. Na verdade, a próxima da lista era a Julia, que é pega por engano pelo caminhão de lixo e não tem a mesma sorte que o irmão. Tudo isso porque durante todo esse tempo, o Eric não era filho do Howard, mas sim fruto de uma traição da sua mãe. Ok, isso me pegou desprevenido. Agora é a vez do Bob, e buscando ajudar o primo, a Stephanie, junto de todos os outros da lista, vai até um hospital para falar com o antigo contato da sua avó, o Bloodworth, que se revela como sendo aquele garotinho, filho da cantora. O legista diz que se eles querem escapar do plano da morte, só existem duas opções: ou eles tiram a vida de alguém e roubam o restante de seus dias na Terra, ou eles devem morrer e voltar. Aqui ele cita a Kimberly, a protagonista do segundo filme, como exemplo, já que ela morreu por alguns minutos, mas conseguiu ser reanimada. Kimberly Corman descobriu que estava na lista da morte, assim como vocês. Toda essa passagem no hospital é, sem sombra de dúvidas, o ponto alto do filme. Além de uma despedida emocionante do Tony Todd, que veio a falecer após as gravações desse filme, também temos ótimos momentos de humor autoconsciente, brincando com alguns elementos estabelecidos anteriormente na franquia, aquilo que eu citei mais cedo. Como a gente vai saber quanto tempo ela ainda tem de vida? Mas de repente... Não encosta nos bebês. De forma simplesmente genial, o Eric tem a brilhante ideia de intoxicar o Bob com amendoim até ele morrer, depois pedir ajuda aos médicos do hospital para trazê-lo de volta. E sim, eu não citei isso antes, mas o Bob é alérgico a amendoim, a ponto de sempre que alguém tá com o mínimo resquício do alimento próximo dele, o guri reagir como se o amendoim fosse esfaqueá-lo. Tem manteiga de amendoim? Só basta sair daqui. O plano do Eric em si não é ruim, isso se ele não agisse como um primata, o que é o caso. Então, obviamente, tanto Bob quanto o próprio Eric acabam morrendo. Nessa que é a melhor cena de morte do filme. Ela seria quase perfeita se não fosse uma piadinha super engraçada de um piercing no pinto do personagem. Sem muito mais alternativas para conseguir se salvar, o trio restante decide ir até a cabana da Iris, onde a mãe da protagonista irá se esconder, e como ela é a próxima, se ela ficar viva, os seus filhos também ficam. Nisso, já em frente ao local, por algum motivo que eu não entendi, a Stephanie arranca com tudo para dentro da casa. E assim, mesmo que o portão tivesse fechado, não tinha uma forma menos truculenta de entrar aí não? Ou eles simplesmente esqueceram que qualquer coisa que eles fizerem pode acabar em
morte. Bom, por conta dessa emulação de Velozes e Furiosos, a Stephanie acaba presa no trailer da sua mãe, enquanto ela tenta fugir para dentro da cabana. Entretanto, todos são surpreendidos com a explosão. Em meio aos destroços da casa, a matriarca é esmagada por um poste e a Stephanie, ainda presa no veículo, acaba se afogando. No entanto, ela é trazida de volta pelo Charlie. O garoto possuía alguns conhecimentos de salva-vidas estabelecidos antes no filme. Então, desse modo, eles conseguem se livrar da lista da morte. Mais ou menos. Algum tempo depois desses eventos, o Charlie vai junto da Stephanie se encontrar com uma colega aleatória para um baile aleatório. O pai aleatório dessa guria aparece e diz de forma aleatória que a protagonista não morreu e foi ressuscitada naquele acidente, mas sim só voltou a respirar. Isso porque ele é um médico bem aleatório. Exatamente nesse instante, um trem descarrilha dos trilhos por culpa daquela mesma moeda que iria causar o incidente em Skyville. O objeto estava no livro da Iris, mas acabou caindo em determinado momento do filme. Então, de forma irônica, a moeda pode não ter matado a avó, mas os seus netos sim. E essa foi a história de Premonição 6, Laços de Sangue, um filme que é de fato bom, mas eu ainda tenho sentimentos conflitantes a respeito. Tecnicamente falando, ele é competente, boa direção, atuações legais e um CGI que não chegou a me incomodar. O meu problema com o longa tá no tom que ele traz. A pegada de humor autoconsciente eu acho funcional, dá pra ver que quem fez o filme gosta e conhece a franquia, mas tirando essa parte do humor, qualquer outra piada eu acho muito fora de tom e convenhamos, o final é bem cagado. Para uma história que tem umas sacadas subversivas interessantes em algumas situações, apostar no mais do mesmo pro desfecho só me parece muito preguiçoso mesmo. No geral, o tanto que você vai gostar desse filme vai depender do quanto você se incomoda com o humor idiota e a repetição da fórmula. Cá entre nós, eu também não entendi como tanta gente falou que esse é disparado o melhor da saga. Acho que o pessoal exagerou um pouco na dose, mas essa é só a minha opinião. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!